Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 31 de agosto de 2023. E a situação do ministro Flávio Dino vai se complicando a cada dia que passa, tanto mais quanto mais versões ele inventa para não entregar à CPMI do 8 de janeiro as imagens do circuito interno de televisão do Ministério da Justiça naquela data fatídica. A invenção da vez é de que as imagens teriam sido deletadas, mas essa história não para de pé. E para explicar por que é que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. Este é um canal de informação e análise independente e essa independência só é possível graças à sustentação financeira que você dá ao canal. Existem duas formas de apoiar financeiramente este canal. Uma delas é o tradicional Pix mensal. A outra é clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal no site do YouTube, escolhendo uma das 6 faixas de contribuição financeira mensal que o Google vai debitar no seu cartão de crédito e repassar a mim periodicamente. O mês terminou, se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vamos reconstituir aqui a cronologia dos fatos para entender essa enrolação que o ministro Flávio Dino está proporcionando ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro. É um verdadeiro deboche. O povo brasileiro, os parlamentares têm direito de saber toda a verdade sobre o que aconteceu naquela data. Uma das linhas investigatórias mais bem-sucedidas da CPMI é justamente essa que tenta comprovar que teria havido mais do que apenas omissão das autoridades, conivência e talvez cumplicidade com aqueles acontecimentos. O deputado Ramagem, delegado da Polícia Federal, fez uma fala contundente numa sessão da CPMI hoje de manhã, que eu vou reproduzir para vocês aqui, que, a meu ver, sintetiza claramente o que é que está acontecendo ali em relação ao ministro Flávio Dino. Ouçam aí o delegado Ramagem, eu volto em seguida. Deputado delegado Ramagem. Muito obrigado, senhor presidente. Esses 2 ofícios são respostas esdrúxulas de quem está inventando e não tem mais argumentos contra o que nós estamos provando aqui. Essa decisão do STF se refere a uma cautelar em liminar na Bahia, que já há nos autos parecer da AGU, dizendo da possibilidade, e diversos ministros se manifestaram a esse favor. E na Bahia só houve essa decisão porque não se tratava de uma ordem pública da Bahia, estadual, apenas não federal, e de patrimônio estadual, para que se evite uma possibilidade de uma intervenção. Completamente ao contrário do que aconteceu aqui no DF. Aqui no DF a ordem pública era federal, patrimônio público federal e a intenção do ministro era de uma intervenção. Nós sabemos que eram 7 pelotões da Força Nacional que ele tinha à disposição. 1 dentro do MJ, 4 no estacionamento, 6 no estacionamento, só que 2 foram empregados apenas já no final, quando o caos já estava tomado, e o DF, a Polícia Militar do DF estava lutando sozinha contra esses vândalos. Nós conhecemos a empáfia, a arrogância do senhor Flávio Dino, típico de líderes autoritários, comunistas. Será que uma pessoa como essa, que sabe que o dever da Força Nacional, por lei, é preservar a ordem pública e defesa do patrimônio, se essa pessoa, esse ministro, não quisesse, que não quebrasse ou invadisse, ele não poderia a Força Nacional 7 pelotões para atuar? Não, ele quis o resultado. Ele quis o resultado previamente ciente. Porque ele sabia que ele usaria, nem 1000 pessoas entraram para quebrar. Ele usaria tudo aquilo para botar uma pecha para acusar todo o movimento pacífico de direita de terroristas. Mas a gente está mostrando que essa CPMI não é do golpe, é da omissão dessas pessoas. Tendo um pouco mais de tempo sobre as imagens. Como é que um ex-juiz, ministro da Justiça, que é o Ministério para a Solução de Crimes, não preserva as imagens? Ele, nas suas respostas esdrúxulas, ainda confessa que a vice-governadora estava com ele no MJ. Então, 2 pessoas beneficiadas. Ele botou um interventor 02 dele. Como é que um interventor não preserva as imagens? E uma vice-governadora com afastamento se tornou governadora. Pois bem, como vocês puderam ouvir,
esta é a situação. Vou recompor os acontecimentos aqui desde a origem, porque o ministro Flávio Dino foi um dos mais contundentes críticos da direita brasileira, do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do Distrito Federal, especialmente naqueles dias que se sucederam à eleição do Lula e a sua posse no Ministério da Justiça. Ele criticava sistematicamente o Exército Brasileiro por nada fazer contra os acampados na frente do QG e reclamava da Polícia Militar do Distrito Federal por não agir contra os manifestantes. Por esta razão, vocês ouviram aí o deputado Ramagem falar, ele convocou 7 pelotões da Força Nacional para atuarem na segurança pública de Brasília. Um pelotão pode ter entre 20 e 50 homens, vamos imaginar que fossem 50 homens cada pelotão, são 350 soldados. Para vocês entenderem a situação, a segurança do Palácio Planalto é feita por um pelotão de 36 militares e ficam acantonados normalmente a 5 quilômetros do Palácio Planalto 130 soldados preparados para operações de emergência como essas que aconteceram no dia 8. Misteriosamente, esses soldados que deveriam estar acantonados e de prontidão para emergência no quartel do Exército não foram convocados pelo general G. Dias. Flávio Dino então tinha sob seu comando 7 pelotões da Força Nacional. E de onde nasceu esta questão da requisição das imagens? Nasceu do depoimento do repórter da Reuters, daquele fotógrafo da Reuters que foi flagrado na antessala do gabinete presidencial, combinando com um dos invasores que meteu um pé na porta, gravaram a cena, combinaram, viram se estava boa. Por isso, o repórter foi convocado a depor na CPMI e ele falou com todas as letras que a Força Nacional estava, nas palavras dele, inerte dentro do Ministério da Justiça. Segundo o delegado Ramagem, que foi investigar a situação, desses 7 pelotões, apenas 2 foram acionados tardiamente, depois que a baderna já estava estabelecida, que as invasões já tinham acontecido e que o quebra-quebra já tinha acontecido. Vejam só, vamos imaginar que fosse um contingente do tamanho desse, que deveria estar de plantão para socorrer eventuais emergências no Palácio do Planalto. Que fossem 130 homens da Força Nacional, seriam suficientes para impedir a invasão do Palácio do Planalto. E o ministro manteve uma tropa que estava sob seu comando, na sede do seu ministério, estacionada, ou no saguão, ou no pátio, não se sabe. Há imagens que mostram as tropas paralisadas ali, inertes, como disse o fotógrafo da Reuters, e foi por essa razão que as imagens foram solicitadas. O objetivo ali é claramente ver que atitudes o ministro estava tomando naquele momento, dentro da sede do ministério, enquanto a baderna rolava solta nas ruas de Brasília, especialmente nas sedes dos 3 poderes. O ministro deu como primeira versão para não entregar as imagens que essas imagens estavam anexadas ao inquérito, às investigações da Polícia Federal e do STF sobre o 8 de janeiro. Portanto, em momento algum, até hoje, ele afirmou que as imagens haviam sido deletadas. Ele afirmou claramente que as imagens estavam no inquérito e que a CPMI deveria solicitar a Alexandre de Moraes a liberação das imagens, e Alexandre de Moraes liberou as imagens. A partir daí, Flávio Dino protelou, entregou as imagens de 2 câmeras externas que não permitem uma investigação aprofundada de tudo o que aconteceu na sede do Ministério da Justiça naquele dia. Passou-se um tempo, a CPMI voltou a pressionar e agora o ministro veio com esta versão de que as imagens só ficam por 15 dias nos computadores e depois são apagadas para liberar espaço de memória. Ora, se as imagens existiam lá atrás, inclusive imagens de 2 câmeras foram entregues, como essas imagens foram deletadas? Se essas imagens alegadamente estavam anexadas ao inquérito, ou seja, elas não poderiam ser deletadas. Se isto aconteceu, pode ser, como disse o deputado Felipe Barros, obstrução da investigação, destruição de provas, é isso? Bom, pressionado mais uma vez, o ministro mandou imagens de salões vazios, de ambientes vazios do Ministério da Justiça. Ou seja, imagens de salas onde não havia ninguém, salões de eventos, locais onde não circulava ninguém. Por que estas imagens e as outras imagens mandadas anteriormente não foram deletadas e foram deletadas apenas as imagens que o ministro aparentemente se nega a entregar à CPMI?
A linha investigatória da CPMI sobre a omissão me parece já suficientemente comprovada. O general G. Dias está absolutamente comprometido. Está comprovado que imagens de câmeras revelaram ele passeando entre invasores dentro do Palácio Planalto de maneira complacente. Está comprovado que ele foi avisado e interagiu com quem o avisou da BIM sobre o risco de invasão e se omitiu, desapareceu, dizem os agentes da BIM naqueles dias. Está comprovado que outras autoridades foram avisadas, notadamente o ministro da Justiça, o ministro da Defesa. Está comprovado que a decisão de Lula sair de Brasília na véspera, dia 7, foi tomada ao final da tarde daquele dia 7. Ou seja, a linha investigatória da CPMI avançou significativamente no sentido de comprovar a omissão das autoridades, que não deram as devidas ordens para impedir que acontecesse o que aconteceu ou reprimir depois que estava acontecendo. E este é o caso de Flávio Dino, que tinha 7 pelotões da Força Nacional sob seu comando e os manteve inertes na sede do Ministério da Justiça. Como disse o delegado Ramagem na sua fala que eu reproduzi aqui no início do vídeo, parece por demais evidente que o ministro tinha interesse em que acontecesse o que aconteceu para que fosse construída uma narrativa, como de fato se constituiu, contra a direita brasileira, que vem sendo acuada e perseguida e acusada de golpismo por causa daqueles acontecimentos. O ministro Flávio Dino está cada dia mais complicado. A CPMI está a um passo de comprovar que o ministro Flávio Dino não foi apenas displicente, omisso, mas foi cúmplice. Os próximos convocados a comparecer à CPMI serão os comandantes desses pelotões da Força Nacional que estavam em Brasília, que terão que revelar que ordens receberam ou não receberam para agir ou para não agir naquela data. E aí o senhor Flávio Dino estará muito complicado. Parabéns à oposição por essa CPMI, parabéns à oposição pela CPI do MST, parabéns à oposição pela CPI das ONGs. A oposição está trabalhando bem no Congresso, fico muito satisfeito com o que eu estou vendo. Infelizmente, não temos da mídia a repercussão necessária e equilibrada, como deram, por exemplo, aquele hacker fajuto da Vaza Jato, que uma semana depois de falar o que falou e ocupar 10 dias na imprensa acuando o presidente Bolsonaro, foi condenado a 20 anos de prisão por estelionato que ele é. O presidente Bolsonaro está processando o hacker por calúnia e difamação. A mesma coisa a questão das joias, que repercute todos os dias na imprensa e não tem fundamento nenhum. O próprio Tribunal de Contas da União já afirmou que Lula pediu e recebeu o direito de ficar com os presentes que ganhou quando era presidente da República e que isto ajuda o presidente Bolsonaro a comprovar que não fez nada de errado com os presentes que ele recebeu. No entanto, a cobertura da mídia é absolutamente desproporcional. As verdades que a oposição traz à tona jamais ganham repercussão, como ganham os factoides e as versões que o governismo e a mídia inventam para acuar a direita e o presidente Bolsonaro. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no Clube do Assinante do canal Tempo e Dinheiro de João Batista Olive. E lembre-se, o vídeo está terminando, o mês terminou. Pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude esse canal a continuar o trabalho de informação e análise independente que eu entrego para vocês aqui já há mais de 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores e patrióticos que nós compartilhamos. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Dessa forma você também ajuda o canal a se manter e a crescer. Muito obrigado. Amanhã tem mais.